Bom, hoje é o segundo dia de aula da nossa escola teológica e eu queria destacar, antes de mais nada, a importância de você ter uma igreja e um pastor que se importa em te dar ensino teológico. Porque nesse exato momento, muitas igrejas evangélicas já abriram mão de um momento como esse de ensino. Então valorize esse tempo, valorize o seu pastor, porque a gente, para chegar num momento como esse, a gente tem que estudar, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar, a gente tem que pensar no contrapensamento. Então a gente não chega aqui com uma aula feita de qualquer maneira. Então valorize isso, valorize o tempo que você está aqui, valorize esse espaço que você está aqui, valorize estar na sua igreja. Afinal, hoje é domingo do Senhor e as pessoas têm que criar esse hábito, né? Então eu convido a você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Vamos exaltar o Senhor. Feche seus olhos. E eu queria que, em primeiro lugar, você tivesse um sentimento de gratidão para com Deus. Agradecesse porque você está bem, porque você está com saúde. Eu quero chamar a Rosângela Vilela. Vem à frente para orar. Continue agradecendo a Deus por esse momento, pela sua família. Eu sei que o pessoal da Frisol já está orando desde cedo aqui, a gente agradece. Mas vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, gratidão a Ti, ó Deus. Gratidão por essa manhã tão linda de sol, ó Pai. E o que o Senhor nos concedeu de mais um dia de vida. Pai, nós somos gratos porque o Senhor nos amou com os nossos pecados, nossas imperfeições, ó Deus. O Senhor nos ama a todo dia, ó Deus. Pai, muito obrigada por esta manhã. Obrigado, ó Deus, por esta escola teológica, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar a vida do nosso pastor. Porque, Senhor Jesus, Ele está aqui, ó Deus, aberto para nos ensinar. Basta nós estarmos com nossos corações abertos, que o Espírito Santo venha falar conosco nesta manhã, Jesus. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelaquela noite linda que foi ontem, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos, muito gratos a Ti, Jesus. Porque o Senhor até aqui nos sustentou. Obrigada, Jesus, por tudo. E obrigado pelo Teu Filho, que nos amou e que nós nos ama, Senhor, a todo momento. Obrigada, Jesus. Ei. Amém. Pode sentar. Eu quero começar pedindo para você anotar o que eu vou te passar aí agora. Essa aula está sendo gravada, depois vai ser colocada disponível no site do Instituto Fisherman, bem como no canal da Criativa, tá bom? A primeira pergunta que é para você anotar é a seguinte. Pergunta de número 1. Vamos lá, toma nota aí. A pergunta de número 1 é a seguinte. Tem duas perguntas numa pergunta só. Por que falar de lealdade é importante? Por que falar de lealdade é importante? Na mesma pergunta, o que ganhamos com isso? O que ganhamos com isso? O que nós ganhamos em falar de lealdade? Repetindo, por que falar de lealdade é importante? O que ganhamos com isso? Pergunta de número 2, anote. Como trabalhar a lealdade com equilíbrio e coerência? Repetindo, como trabalhar com a lealdade com equilíbrio
e coerência. Repetindo, como trabalhar a lealdade com equilíbrio e coerência. Número 3. E última pergunta. Alguém não pegou a primeira e a segunda? Todo mundo pegou? Vamos lá, vou repetir, vou fazer a terceira pergunta. Se você fosse pastor, e detectar, se você fosse pastor e detectasse membros desleais, o que você faria? Se você fosse pastor e detectasse membros desleais, o que você faria? Beleza? Então são 3 perguntas para a gente começar. Eu vou ministrar hoje todo o capítulo de número 1. Na semana passada nós fizemos apenas uma breve apresentação desse livro aqui, para quem ainda não sabe, de repente é a sua primeira vez. Nós estamos trabalhando o livro do Dag Heuer-Mills, é o autor. Ele é um pastor com mais de 30 anos de ministério. E ele escreveu esse livro chamado Lealdade e Deslealdade. Eu acho que ele tem know-how e bagagem suficiente para nos ensinar como a gente vai lidar com esse tipo de coisa, porque a igreja do Senhor, ela existe de 2 formas, se quiser anota. A primeira igreja é a chamada igreja militante. A igreja militante é a igreja misturada, é a igreja da terra, a igreja do hoje. E Jesus disse que no meio dessa igreja tem 2 categorias de pessoas, o joio e o trigo. Essa igreja é a igreja militante, é a igreja que milita, é a igreja que trabalha. E no meio da igreja está o joio e o trigo. E na passagem da parábola do joio e do trigo, você se lembra bem que Jesus disse que não era para que arrancasse o joio, mas deixaria crescer para que Jesus fosse ceifar. E aí o ceifar de Jesus é o juízo, é o julgamento. E o trigo continua sendo trigo. Ok? Então, na revista, melhor, no livro, nós vamos começar o capítulo 1, ele faz uma pergunta. Por que lealdade? Por que estudar lealdade? Porque nós já temos muitas lutas espirituais. E a Bíblia vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra quem? Contra principados e contra potestades e contra espíritos dominadores nas regiões celestiais. Então a Bíblia está dizendo que a nossa luta, ela não é contra pessoas. Entretanto, pessoas de dentro da igreja, elas dão legalidade para o diabo entrar na vida delas. E elas, sem perceberem, ou às vezes percebem e vão assim mesmo, e entram no estado de desobediência, e a vida dessas pessoas tem comportamento de joio. E a gente vê isso, porque se não fosse assim, a história da igreja mundial, ou a igreja ao longo dos séculos, não seria o que é hoje. Então ele coloca aqui
7 motivos por que o assunto lealdade é tão importante. Primeiro ponto, qual que ele destaca aí? Ele diz que lealdade é a principal qualificação de todo ministro. Então, para a pessoa ser um ministro, você tem 2 tipos de ministro. Você tem um ministro do evangelho, que é o meu caso, eu sou um ministro. Eu sou um ministro do evangelho. Eu sou um vocacionado. Eu estudei, eu me preparei, eu tive uma cerimônia, eu passei por vários ritos, até que um concílio colocasse a mão na minha cabeça e dissesse, consagrado. Mas existe um outro tipo de ministro, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Você também é um ministro, só que você é um ministro leigo. Você não é um ministro ordenado, você não é um ministro consagrado, mas você é um ministro. O Charles Haddon Spurgeon, que era um pregador batista, ele dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Você não precisa fazer um curso de missões para ser um missionário. Todo cristão é um missionário. Portanto, todo cristão é um ministro. É um ministro leigo, mas é um ministro. Qual é a base bíblica para isso? 1 Pedro 2,9. Se quiser, anota, depois você lê. E aí ele vai dizer que ser leal é a principal qualificação de todo ministro. E aí ele te dá uma base bíblica na página 10. No meu aqui é página 10. E ele cita 1 Coríntios 4,2. Vocês podem ler, por favor? Além disso, então, o que se requer dos despenseiros é que cada um se ache fiel. O que é um marido fiel? É um marido que não trai. O que é uma esposa fiel? O que é um funcionário fiel? O que é um amigo fiel? O amigo fiel é aquele amigo. Vamos pegar o amigo, que eu acho que é um bom caminho, para não ficar apenas na questão da traição, da deslealdade conjugal. Vamos pegar a figura de um amigo. O amigo que é amigo, primeiro, ele não tem que estar toda hora com você. O amigo que é amigo mesmo, raiz, você pode ficar sem vê-lo. O amigo que é amigo, o vínculo que se tem com essa pessoa é muito forte. E isso se nasce de algo que se constrói. O amigo que é amigo não fala só o que você quer ouvir. O amigo mesmo, o leal. Porque um amigo que não é teu amigo, ele só vai falar para você o que você gosta de ouvir. É o falso amigo. O teu amigo sincero, leal, ele te elogia. Mas no momento que você precisa, ele vai te arrochar. Ele vai ter coragem de colocar o dedo na sua ferida. E nem por isso a amizade acaba. O meu pai, que era um mineiro, ele dizia que os verdadeiros amigos você conta na palma de uma mão. Essa era uma crença que o meu pai tinha. A gente está vivendo hoje um grande problema com as redes sociais, especificamente o Facebook. Porque diz que todo mundo que você está clicando ali para aceitar é teu o quê? Amigo, mas não é verdade. Cuidado com esse negócio de dizer todo mundo é meu amigo. Não é. A amizade, ela se constrói no chão da maturidade do tempo. Você não conhece alguém ontem e diz, você é meu amigo.
Um ditado popular que eu creio é que para alguém ser teu amigo tem que comer 1 quilo de sal contigo. A pessoa que é de fato teu amigo, ela vai ver os teus pontos fracos e ela não vai te acusar por isso a ponto de te expor. O amigo que é leal, ele não fala de você pelas costas. O que ele tem para falar de você, ele chega olhando no teu olho e diz: sobre isso eu penso isso, isso, isso e isso. O amigo leal, ele concorda e discorda. E eu poderia ficar aqui, de repente, mais 20 minutos falando de vários adjetivos do que é ser um amigo leal. Eu, graças a Deus, na minha trajetória ministerial, eu tenho pessoas que são amigos leais. Essas pessoas sabem do meu ponto vulnerável, ou dos meus pontos, da minha vida, da minha caminhada. E eu busco mentoria com essas pessoas, porque eu não sou perfeito. Eu estou em fase de crescimento. E esse crescimento, ele nunca acaba. E é por isso que eu quero repetir algo para muita gente aqui na igreja que talvez ainda não entendeu. Que a célula é o coração dessa igreja. Tudo é a partir da célula. Porque, por exemplo, se alguém chega para mim e fala assim: eu tenho um chamado ministerial. Eu digo: ótimo, parabéns. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então, almejar o episcopado, almejar o pastorado, não é pecado, é bom. Só que essa pessoa, ela tem que ser testada. E como é que você é testado? Na célula. Talvez você ainda não acordou para isso, mas o seu teste espiritual, ele está sendo revelado dentro da tua célula. Porque se você não é capaz de conviver e se relacionar com 5 a 10 pessoas, você não é capaz de pastorear ninguém. Você não é capaz. Se você não vive a realidade da sua igreja em célula, se você tem problema com a figura de autoridade, se você faz comentários espúrios nas costas do teu pastor, você tem problema de caráter. E isso tem que ser tratado. E as pessoas hoje aí fora, elas não gostam de falar dessas coisas, porque ou ela vai dizer que eu sou grosso, que eu sou mal-educado, mas as pessoas, elas vivem numa cultura de máscaras aí fora. Elas fingem que são leais. E por isso o mundo está um caos. Lição de número 1 do discipulado 1. Por que o mundo está um caos? Porque as pessoas estão doentes. E elas estão doentes em muitas áreas da sua vida, inclusive no caráter. É muito fácil eu dizer que a culpa é do diabo. Ah, foi o diabo que fez isso. Não, não foi o diabo, não. É que você precisa ser trabalhado de dentro para fora. Isso aí é um processo, e nem todo mundo quer viver o processo. Qual é o processo? É o processo de autoconhecimento. É você mergulhar para dentro de você, e como ontem nós fomos desafiados aqui. Quem é você? Você é o filho que saiu ou você é o filho que ficou? Em que nível de maturidade você está? Como é que você está sendo tratado? E isso é importante, só que hoje as pessoas, elas não querem. As pessoas, elas têm problemas, mas elas querem fugir disso e fingir que não está acontecendo. Quando a coisa chega no último grau, que elas já não têm mais para onde correr, aí elas ligam para o pastor. Ou elas vão ligar para você, que é líder de célula, supervisora. Não é um probleminha, não, é um problemão. Aí ela vai ver que ela precisa de alguém. Então, ele fala que a primeira característica de falar de lealdade é que essa é uma qualificação de todo ministro. A segunda característica, ele diz que é para lutar contra a quinta coluna, que é o quê? Ele afirma aqui, o autor,
que o diabo, ele para derrubar você, ele não vai vir com uma força de fora para dentro. Ele vai tentar destruir a igreja de dentro para fora. Com o quê? Com os desleais. Sabe aquele negócio que destrói a igreja? Não, isso aqui não é fofoca não, vou só te fazer um comentário. Isso destrói igrejas. Isso destrói ministérios. Eu vou te dar um exemplo. Há bem pouco tempo eu saí para comprar as coisas lá da igreja, né? Bebedouro e tal. E eu estava na loja e comecei a conversar, papo vai, papo vem. E toda pessoa que eu vejo assim, eu tenho isso por hábito. Eu vejo a pessoa uma possibilidade de eu falar do amor de Deus e eu pregar o evangelho. Nisso que eu comecei o assunto, essa vendedora, ela começou a falar de uma pastora lá de Itaperuna. Eu não perguntei nada para ela. Eu comecei a falar do amor de Deus, ela falou, sou evangélico? Eu falei, sou, graças a Deus. Ah, que bacana, eu também sou. Eu falei, que ótimo. Eu sou pastor. Ah, que maravilha. Começamos um papo, e estamos vendo os produtos e tal. De repente, ela queria fazer um comentário. Ela começou a falar de uma pastora, de uma igreja tal de Itaperuna. E eu, de propósito, dei corda para ela. Eu fiz com que ela achasse que eu estava concordando, e eu fui dando corda. É mesmo? Não me diga. Sério? E fui deixando. Depois que ela falou bastante mal dessa pastora, eu perguntei para ela, você tem o telefone dessa pastora aí? Tenho. Então vamos ligar para ela aqui agora? Eu fiz isso. Porque é muito fácil você ficar falando mal de pastor pelas costas do pastor. A questão é você ter a coragem de praticar o que está em Mateus 18. É você chegar para a pessoa e dizer o seguinte, ó, sobre esse assunto, eu tenho dúvida. Sobre essa situação, eu gostaria de uma informação. Sobre essa questão, eu preciso dizer para você. E não pegar e ficar falando mal do pastor, ou da pastora de Itaperuna, ou da pastora de Miguel Pereira. Porque isso, quem faz é o diabo. E a pessoa dá legalidade. O que é dar legalidade? Legalidade é você abrir uma porta para o diabo entrar na tua vida. Porque eu posso pegar aqui um monte de texto bíblico e mostrar para você, por exemplo, não toquei nos meus ungidos. Vai falar sobre em Hebreus, obedecer aos vossos guias e sede fiel para com eles. Eu posso te mostrar um monte. Mas não adianta eu te mostrar um monte se você tem problema disso e você não sabe agir na transparência. E muita gente que está aqui hoje, que é líder de célula, já sofreu traição na célula. E aí começou a entender um pouco como o pastor sofre. Porque tem coisas que não chega ao ouvido do pastor, não chega ao ouvido da supervisora, não chega ao ouvido do líder. A coisa já está acontecendo sem ele saber. Por quê? Porque ao invés de tratar o problema e resolver, as pessoas, elas amam fazer comentários. Essa é a quinta coluna. Você destrói uma igreja de dentro para fora. Agora, perguntar é pecado? Não. Questionar é pecado? Não. Tirar dúvidas é pecado? Não. Resolver mal-entendidos é pecado? Não. Só que as pessoas, elas não têm por hábito esse tipo de coisa. E aí, só falar desse assunto, parece que a gente fica com mal-estar. Mas não é. A gente não tem que ter mal-estar com essas coisas. Porque quando você está com um furúnculo, o que você faz? Está doendo pra caramba. Você vai ter que mexer naquilo ali para tirar o carnegão, limpar, e aí aquilo ali vai sarar. Por que hoje pessoas, infelizmente, olha que doideira, estou falando de irmandade. Tem gente que tem coragem de pôr a mão no pão da ceia e beber o cálice sem perdoar o outro. Eles não têm ideia do que estão fazendo. Eles estão comendo juízo.
e depois diz que criança não pode ceiar. A pessoa é adulta, mas ela está comendo maldição, ela está comendo maldição. Mas ela finge que não, está tudo bem quando não está. São máscaras e o diabo sabe disso. A Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor. Ele está esperando uma brecha. E quem vai dar a brecha da sua vida não sou eu, é você. Então a quinta coluna que derruba uma célula é um desleal na célula. É um desleal. O desleal está ali, ele está rindo para você, ele não está concordando nada que você está falando. Mas ele ou ela se calam. E aí ao invés de chegar para líder ou para o líder de célula, aí procura um aliado. Procura uma pessoa que está na mesma sintonia que ela, que é o negativo. Ele falou assim, fulano, queria fazer contigo um comentário sobre a minha líder. Pois é, eu não concordo muito com isso. O que você acha? Mas a pessoa está querendo procurar alguém do mesmo partido. Aí o segundo vai procurar um terceiro. O que acontece? A célula morre. O líder se enfraquece. E às vezes o líder começa a colocar uma paranoia na cabeça de que a culpa é dele. A culpa é da líder, é do líder, é do supervisor. Fala assim, pô cara, será que sou eu que não sei liderar? Não é que você não sabe liderar não, é que você está com desleal dentro da tua célula. E para lidar com isso, não é tão simples. Então, o segundo ponto, por que falar de lealdade é importante, é para você lutar contra o quinto elemento que está ali para bagunçar o coreto da tua célula, da igreja, da tua espiritualidade. Um ditado que eu vi e quero duplicar aqui. Não aceite crítica construtiva de quem não constrói nada. Ah, eu tenho uma crítica construtiva para você, pastor. Não me interessa. Eu quero ver a sua vida. Eu quero saber quem é você dentro do teu casamento. Eu quero saber quem é você com relação aos teus filhos. Eu quero saber se você é uma pessoa que está aí dando testemunho de Jesus. Porque Jesus, ele quer o nosso testemunho aí fora. E é por isso que tem muito pastor que não quer colocar a igreja em célula. Por quê? Porque a igreja de visão em células, na visão em células, o pastor ele descentraliza o poder. Ao contrário do que muitos pensam. Um pastor que centraliza o poder, ele não aceita a visão celular. Porque quando ele delega vários líderes, ele está dizendo o seguinte, cara, vamos carregar esse negócio aqui junto. Foi o que Jesus fez. Mas a gente tem que monitorar. Então, para a sua vida, para a sua carreira, para o seu sonho, para a sua meta, não aceite crítica de quem não constrói nada. E aí vem uma outra pergunta para a gente refletir. Hoje você modela a sua vida espiritual em quem? Nós já tivemos caso aqui, e muitos sabem disso, não preciso citar nomes, de fazer uma pergunta, pô, quem é a sua referência? A pessoa falar que é um pastor lá do Raio que o Parta, mas era pastoreada por mim aqui. Ué, que negócio é esse? Então, se eu que sou o pastor da pessoa não sou referência para ela, o que ela está fazendo aqui? Está perdendo tempo. Pirou o cabeção. Eu estou sendo incoerente no que eu estou falando, sim ou não? Não, eu creio que não. O meu pastor era a minha referência. No momento que o meu pastor não é minha referência, eu saio daqui, pego minhas coisas e vou me embora. Isso é lógico, isso é coerente. Então, cuidado com o quinto elemento dentro da tua célula. Aquela pessoa que está rindo para você, mas está te destruindo. Cuidado. Outro ponto que ele fala aqui na página de número 11, e ele fala da experiência dele. Vê aí o parágrafo onde ele fala assim, eu tive um colaborador desleal. Olha como é que fazia aí.
olha o que ele fazia. Quem achou, diga achei aí no livro. Quem está sem livro, cola com quem está com livro, por favor. Diz assim: eu lembro-me de que quando eu comecei no ministério, eu experimentei o efeito de ter um colaborador desleal. Essa pessoa, embora oficialmente postada à minha direita, ela não confiava em mim. E o tempo todo murmurava contra mim. A sua casa era o local de encontro de todos os descontentes da igreja. Toda vez que se reuniam, eles falavam a meu respeito e criticavam-me. Algumas vezes falavam a respeito da maneira que eu pregava. Outras sobre a maneira como eu bebia água durante os sermões. Além disso, alguns acreditavam que eu não era amigável o suficiente. Porém, Deus me revelou todas essas coisas. Então, olha só. Esse tipo de coisa é muito comum dentro de igreja. O insatisfeito procura o insatisfeito. E nesse caso aqui, ele deu um exemplo que aconteciam reuniões paralelas dentro das casas dos membros, sem o pastor saber. A pergunta que eu me faço lendo o livro é: por que não chamaram o pastor? Se tinha alguma coisa contra o pastor, por que não chamaram o pastor dentro dessa casa e disseram assim: pastor, nós estamos magoadinhos aqui, nós estamos feridinhos, a gente está dodóizinho e a gente quer ter um papo contigo. A pergunta que eu faço: por que não chamaram o pastor? Eu te falo, porque não queria resolver o problema. Eles queriam se alimentar da sua dor. Cuidado, anota isso que é para a sua vida, tá? Cuidado com gente vitimista. O vitimista, a vida sempre vai estar ruim para ele. O emprego é ruim, a mulher é ruim, o pastor é ruim, o emprego é ruim, a cidade de Bom Jesus é ruim, a minha história é ruim, tudo é ruim. Então tem gente, não todos, tá? Isso não é uma palavra generalizada, mas tem gente que ama viver de murmurar. E a murmuração, ela te negativa. E ela negativa todo o grupo. Você quer ver um exemplo? Vamos te dar um exemplo metafórico. Digamos que nós vamos fazer aqui uma fritada, ok? E essa fritada, ela tem 5 ovos. E eu pego o local e eu quebro o primeiro ovo e jogo. Eu pego o segundo ovo, quebro e jogo. Eu pego o terceiro, quebro o ovo e jogo. Eu vou quebrar o 4º ovo e jogo. O 5º ovo eu quebro, quando eu jogo, ele está podre. Só que eu joguei dentro dos outros 4. Você vai comer aquilo? Por quê? É isso que acontece com o desleal. O desleal, ele não quer saber se você está feliz. O desleal, ele não quer saber se você está motivadão no Espírito Santo. O desleal, ele não quer saber se tu está voando nas asas do Espírito. O que ele quer ir para o buraco, mas ele quer te levar com ele. Ele quer te negativar. Ele quer dizer mal de você. Você quer ver um exemplo? Como é que é o nome da senhora? Simone. Quanto tempo você está nessa igreja? 4 meses. Há bem pouco tempo, 4 meses, essa senhora veio me dizer que já ouviu um monte de coisas, as pessoas criticando. 4 meses, ó. Um bebê na fé. Já foi alvo disso aqui. Isso é triste. E aqui dentro, ó. Aqui, ó. Aqui dentro mesmo, ó. 4 meses. Eu estou dando um exemplo porque ela me procurou, falou: pastor, estão falando mal do senhor dentro da igreja. Eu te pergunto para você, gente, que tipo de gente é essa? 4 meses, um bebê na fé. Sabe nada de nada ainda. Está engatinhando ainda, está tomando mamadeira. 4 meses já encheram a mulher de coisa. Como ela não sabe lidar com isso, ela me procurou. Pois é, tá vendo? Ó, falaram, ela é a liderada dela, falaram mal dela para ela. Eu pergunto para você, esse tipo de pessoa está entendendo o que é conversão?
Não está entendendo, não. Essa pessoa está entendendo o que é evangelho? Tá não, tá não, tá não. Essa pessoa está entendendo o que é figura de autoridade espiritual? Tá nada, tá nada. Aí sabe o que faz? Pega um bebezinho desse aqui, aí entra no espaço mental dela, sabe o que você faz com ela? O que faz com ela? Fala bem alto. Mata. Agora o marido dela não professa a nossa fé. Quando ela chegar lá, ela vai despejar a gemada podre, adivinha onde? Na casa dela. Vai dizer, rapaz, aquilo ali é tudo, menos uma igreja. O filho dela tem 1 ano de criativa. Se converteu também, está aí, fazendo o trabalhinho dele. Mas já ouviu coisas, eu lamento. Como pastor, eu lamento. E aí, para algumas pessoas da minha maior intimidade, eu já falei isso, mas eu quero abrir isso publicamente para você me conhecer um pouco mais. Algumas pessoas que até eu permito que frequentam a minha casa, eu vou dizer para você uma coisa, presta atenção. A minha tentação não é dinheiro, eu não tenho problema com dinheiro, graças a Deus. Eu não tenho problema com mulher, não tenho, graças a Deus sou bem casado, com a mesma mulher, não tem problema com isso. Agora, eu não vou mentir para você, a minha tentação é sair do pastorado. Sabe por quê? Por causa de gente como essa. Esse tipo de gente ruim. Esse tipo de gente mau caráter, que não presta, que não vale nada, que está aqui para fazer o trabalho de Satanás. Sabe por quê? Se eu deixo de ser pastor, e eu posso deixar de ser se eu quiser, eu vou continuar pregando o evangelho aí. Se eu quiser, e eu não estou falando isso de arrogância, mas é uma constatação, eu garanto para você que eu ganho 10 vezes mais do que eu ganho aqui, como pastor lá fora. Então não é por dinheiro que eu estou aqui. Se alguém pensa que eu estou pastoreando essa igreja por causa de grana, tadinho. Não me conhece. E eu não estou falando isso de arrogância. Agora, é muito triste você estar numa cidade há 7 anos querendo fazer um trabalho sério e ter esse tipo de gente querendo matar uma mulher como essa. Cara, isso arrebenta o coração de um pastor. Isso arrebenta o coração de um líder. Eu não vou dizer nem quem nem quando, mas ontem eu recebi uma ligação. Tira o que eu não estou te entendendo aqui. Sim. Sei. O camarada falou que era para não vir aqui. Vai ter um monte desse. É isso aí. É isso aí, porque é o espírito do como é que eu vou dizer assim? É o espírito do caranguejo. Bota um monte de caranguejo dentro de um balde, aquele que for sair, o outro puxa para baixo. Agarra na pata. Então, pessoal, por que eu estou te falando isso? Eu estou dentro do tema. Então é o seguinte, nunca aceite que a sua casa seja um quartel de Jezabel. Não aceita isso não, filho. Não aceita não. Não aceita isso não. O que é o quartel de Jezabel? Quem era Jezabel? Jezabel era a mulher que queria acabar com a vida do profeta Elias. E o marido dela era um débil, chamado Acabe, que era rei, mas ele não mandava em nada. Quem mandava era ela. E ela chamou o grupo para matar Elias. Ela queria matar Elias. E o espírito de Jezabel é o espírito da desobediência, da intolerância, de que arma para matar profeta. O alvo é matar o profeta. Porque quando mata o profeta, o povo se espalha. Mas as pessoas não se ligam nisso. Então, não aceite fazer da sua célula uma célula de Jezabel. Não aceite da sua casa ter da sua casa o espírito de Jezabel. Não aceite ser a quinta coluna na casa de Deus.
Tem algum problema? Olha, é tão simples. É tão simples. Por exemplo, eu estou com problema com o Marconi, criando o meu cenário aqui. Marconi, vamos tomar um café. É simples assim. E nesse café eu posso olhar o olho do Marconi, eu posso ver a expressão corporal do Marconi, eu posso ouvir o Marconi, porque de repente ele tem algo que vai me abençoar. E de repente, coisa que eu não estou vendo. E ele vai dizer, interessante, obrigado por você ter dito isso. Isso faz parte, a mesma coisa seria um feedback daqui para lá. Marconi, eu estou detectando isso, meu irmão, o que você acha disso? Respeitosamente, educadamente, olhando no olho, preto no branco, não tem problema. Agora, via de regra, você sabe disso, você que é dessa terra aqui, eu não sou dessa terra, e hoje eu me considero dessa terra, mas uma cultura muito feia aqui dessa cidade é que as pessoas vivem para falar mal da vida dos outros, elas não têm o que fazer. Eu não sei se é porque, sei lá, já pensei mil coisas, mas tenho um camarada muito fera na internet, que ele é um teólogo, o nome dele é Pablo Marçal. E ele tem um ditado muito legal, ele fala assim, vai cuidar da tua vida. E eu amo esse tipo de coisa, sabe? Eu estou afinzão de cuidar da minha vida. Enquanto na pandemia igrejas fecharam, a Criativa cresceu. Enquanto as coisas foram desgraçadas para um monte de gente, a gente lançou o site, lançou o instituto, nós estamos com 32 alunos, tem gente nossa aqui fazendo curso do nível de um Paulo Vieira, tem gente que está estudando, tem gente que está crescendo, tem gente que está prosperando. Cara, isso para mim é troféu. Eu não sei se você sabe, mas 2 membros da Criativa já foram para o campo missionário, estão aqui com a gente, ali, uma está ali, e ontem a Natália Brambila chegou aqui. Isso é troféu para a glória de Deus, mas é honra para a igreja. Hoje essa igreja, ela está fechada nas 4 pontas. Se você quiser um ministério jovem, tem? Sim ou não? Tem ministério de cura interior e libertação? Tem ministério de casais? Tem ministério de criança? Tem culto bom? Ministério de louvor? Não sei o que está faltando. Então não aceite quando as pessoas tiverem críticas. Criticar por criticar é fácil. Só no período que nós estamos aqui, mais de 3.000 pessoas já passaram pelo encontro com Deus. Fora reencontro, fora fruto fiel. A gente tem que aprender a olhar o que é bom, gente. Se os teus olhos forem bons, teu corpo é iluminado. Agora, tudo está perfeito? Não, porque perfeito só no céu. A gente está em aperfeiçoamento. Então, cuidado com a 5ª coluna na sua célula. Próximo. Página de número 12. No momento ele teve um embate lá com o pastor, no parágrafo 2º aí, no 2º parágrafo, ele teve um problema com o irmão tal lá. Ele diz assim, eu disse ao irmão X, eu sei que você não confia mais na minha liderança. Eu te treinei e o ajudei a crescer. E hoje você está muito grande para ficar sob a minha autoridade. Eu perguntei-lhe, o que você acha que devemos fazer? Então ele respondeu, vamos resolver as coisas. Mas o texto das Escrituras que o Senhor havia me mostrado veio à tona na minha mente. O que diz aí o Provérbios 22, 10? Lança fora o escarnecedor. E o que vai acontecer com a contenda? Ela vai embora. Qual foi a última pergunta que eu te fiz hoje, no início da aula? A última pergunta, lê para mim. Se você fosse o pastor, agora você é pastor de uma das criativas, o que você faria? Essa pessoa chega para você e fala assim, eu não confio mais na sua liderança.
Eu não confio mais em você. Eu não confio na tua liderança. Como é que você vai lidar com uma pessoa dessa? A pessoa diz, eu não te quero mais como meu líder de célula. Como é que você vai lidar com isso? Fala para mim. Alguma atitude tem que ser tomada. Não é isso? Eu sei que o assunto é pesado, mas eu sabia que ia ser. Eu quero que você abra os olhos. Eu quero que você abra os olhos. Aí, lá embaixo, no penúltimo parágrafo da página 12, ele diz assim, você pode ler comigo, por favor? É uma pessoa desleal, leiam. Uma pessoa desleal semeia contenda, ódio e murmuração. Esses sentimentos desleais são semelhantes à fumaça que enche toda a casa. A única maneira de livrar-se dela. Número 3. Por que é importante falar de lealdade? Para que o amor de Deus encha a igreja. João 13:35, leiam. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por quê? Porque ele vai provar aqui dentro do Salmo 23 que ovelha só bebe água em água tranquila. Se a água estiver turva, suja ou tumultuada, a ovelha não vai beber, a ovelha vai embora. Por que muitos não consolidam? Qual é a visão? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Por que muitos não consolidam? Porque mata o bebê na maternidade. Mata o bebê na maternidade. É um aborto. Aí na página 13, o último parágrafo, bem perto do número, diz assim, ó. Todos. Toda vez que houver deslealdade e desconfiança, os membros da sua igreja ficarão atemorizados e alerta. E permanecerão o quê? Distantes. Agora, outra pergunta que eu faço para o texto. Mas resolveu o problema? Sim ou não, pessoal? Não resolveu. E aí eu continuo com a pergunta, por que não resolve? É muito mais fácil resolver o problema do que disseminar esse tipo de coisa que é diabólica. Número 4. Por que é importante falar de lealdade? Para ter uma equipe ministerial grande e bem-sucedida. Vê o último parágrafo desse número 4 aí. Leiamos. Contudo, seria melhor trabalhar sozinho do que com pessoas desleais, descontentes, desunidas e sem amor. Digamos que você tem uma empresa e você contratou um grupo, exemplo, vamos pensar na área comercial. E aí daquele grupo que você contratou, você tem 10 pessoas da área comercial. 3 caras daquele ali estão dizendo que você não paga bem, que a sua comissão é não sei o quê, que a empresa não sei o quê, que a água do bebedouro está quente, blá, 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 blá. O que vai acontecer com os outros 7? Muito provavelmente, os 7... Tem uma mosca chata aqui. Eu tomei banho. Muito provavelmente, os 3, olha que doideira, os 3 vão contaminar os 7. Aí, no caso que a empresa, o diretor ou o gerente, ele percebeu isso, o que ele tem que fazer? Rapidamente. O que ele tem que fazer? Mandar embora. Mas na igreja pode mandar embora? Vou contar um exemplo meu, tá? É um exemplo meu. Esse ano eu farei 20 anos de pastorado. É um pouquinho tempo, né? Mas eu me lembro que uma das humilhações que eu passei no meu ministério, numa igreja que eu pastoreei, não vou dizer o nome, é que nós estávamos perto de chegar o período de carnaval. E nessa época estava chegando o período do meu pagamento. E eu me lembro que eu fui lá para receber e o camarada sumiu. Ele viajou e foi embora, e também não me ligou. Só que nessa época eu já era pai de 3 filhos, pagava aluguel e tinha compra para fazer. Mas ele viajou e não me ligou. Ele estava nem aí.
Chegou na quarta-feira de cinza, eu, como todo bom trabalhador, falei, pô, na quarta-feira eu vou receber o meu salário. Eu vivo do altar. Aí ele também não foi para a igreja. Ele também não apareceu. Quando eu peguei o telefone para ligar para ele, ele falou exatamente assim: eu não sou obrigado a ficar dentro de casa para te pagar. Você tem que esperar a hora que eu for para a igreja para te pagar. Adivinha o que eu disse para ele? Essa cara. Deixa eu falar uma coisa para você. O dízimo da igreja não é teu, é do altar. E o que você está fazendo comigo é uma deslealdade. Aí ele estava decidido a me machucar. Ele falou o seguinte: se tu quiser, essa é a linguagem. Se tu quiser, você vai lá na minha casa e recebe com a minha mulher. Ele fez de propósito. Ele pegou meu pagamento inteiro em nota de 2 e de 5 e botou numa mesa e falou assim: conta. Sabe onde é que ele está hoje? Em lugar nenhum. Ele morreu espiritualmente. E eu, sentado, contando o meu pagamento, chorando por dentro. E eu engoli isso. Então, o que eu quero te dizer é que esse tipo de gente, elas fazem, mas elas morrem. Não é que você tem que ser um bajulador, puxa-saco, um baba-ovo, desculpe aqui da expressão. É só você tratar a pessoa com respeito da maneira com que você quer ser respeitado. É a lei áurea para qualquer coisa. Faça para os outros a maneira como gostaria que fizessem com você. Mas aí a gente vive esse tipo de coisa e bola para frente. Número 5. Por que falar de lealdade é importante? Porque uma igreja que vive lealdade, ela se transforma numa mega igreja. Leia aí o segundo parágrafo. Veja, grande parte do sistema depende de lealdade. As igrejas são pastoreadas por ministros que são leais ao Senhor, a mim e à visão da Capela do Farol. Isso faz sentido, sim ou não? Primeiro você tem que ser leal a quem? Ao Senhor. Depois você é leal a quem? Ao teu pastor. E depois você é leal a quem? A visão da igreja. Não adianta você estar aqui e falar assim: eu não quero saber de célula. Então vai procurar uma igreja sem célula. Sim ou não, pessoal? Não é incoerente? Se a pessoa ela é de uma igreja 100% em célula, inclusive está no estatuto. Ela fala assim: eu não quero saber de negócio de célula. Ela tem que procurar outra igreja. Vai para a Batista. Ah não, a Batista tem célula. Vai para a Assembleia, vai para onde quiser. Mas aqui é célula. A igreja é regida por um estatuto. Ah, mas eu não conheço o estatuto. Não a conhece porque não quer. Só você pedir lá, eu te dou uma cópia. É simples assim. Eu não me ofendo com isso, porque é seu direito. Então a gente tem que saber lidar com essas coisas para essa igreja aqui, ela ser uma mega igreja, para fazer diferença. Eu não sei quantos puderam estar ontem aqui, mas ontem eu dormi muito feliz, porque essa igreja aqui estava lotada de jovem, lotada. E eu fico muito feliz, porque eu prefiro ver os jovens aqui se rendendo para Jesus do que sendo algemado por ele. É muito triste você pegar um jovem e ele ter que passar na mão, sabe por quê? Porque ele está lá na Praça da Bíblia enchendo o tambor dele de vodka, enchendo a cara de cocaína, enchendo a cara de pó, roubando. A gente tem que saber o que a gente está fazendo aqui. Agora, esse tipo de coisa
só vai acontecer quando você tiver o coração de um fruto fiel. Você não precisa ir para o fruto fiel para ser fruto fiel. O fruto fiel você se revela como fruto fiel já. Isso que é ser um fruto fiel. Número 6. Por que é importante? Por que é importante falar de lealdade? Para ter um ministério duradouro. Olha só, o segundo parágrafo. Podem ler, por favor? Se eu morrer agora, a Capela do Farol, ela não depende. Eu não construí uma igreja em torno da minha pessoa. A igreja continuará. Nenhum de nós é. Sublinha essa frase aí, por favor. Deus pode fazer sem nós. Esse é o motivo porque precisamos construir uma equipe de sucessores leais. Deixa eu te falar. Esse grupo que eu comecei a treinar, e esse grupo que eu venho ensinando sobre a visão, deixa eu falar uma coisa para você, que é lá para você quebrar esse paradigma na sua cabeça. Há coisa de 6 meses atrás, eu iria receber na minha casa um grande amigo. E o nome dele era Fausto. Fausto Cavalcante. Pastor Fausto Cavalcante. E ele disse que estava muito cansado e tal, e que ele queria vir para um local para ele descansar a cabeça. Eu disse, mano, vem para minha casa. Vamos tomar um banho de cachoeira, vamos andar de bicicleta, enfim. Não deu tempo, cara, ele morreu. O Covid pegou ele e matou ele. Morreu. A igreja dele que está lá, já colocaram outro pastor, já tem outro pastor. Próximo. Então, qual é o paradigma que eu quero quebrar para você? Por favor, não diga a igreja do pastor Cleidson. Eu não tenho igreja. Eu não sou dono de nada. Quer ver um exemplo? Com todo respeito a esse homem de Deus, que com certeza está na glória, a Assembleia de Deus levou anos e anos e anos e anos para terminar a construção. O bispo da igreja acabou de ir embora. De quem é a igreja? De ninguém. Para com esse negócio de dizer a igreja de fulano. A igreja de Jesus. Ninguém é dono de nada. Nós somos apenas mordomo. Não pense que eu estou aqui para ser dono de alguma coisa. Você é dono. Você participa disso aqui, sabe por quê? Porque se amanhã, Deus me livre e guarde, acontece um problema, eu dou um infarto, eu dou um derrame, ou eu morro, ou um treco me dá, ou Covid, pum, acabou. E aí, vai acabar? E aí, eu morri, eu vou morrer. Eu vou morrer. Graças a Deus. Graças a Deus que eu vou morrer, pô. Entendeu? Eu espero que demore um pouco, mas se Deus quiser me levar, só lamento, eu vou embora, eu vou feliz. É por isso que eu, quando venho para essa igreja, eu sempre quero dar o meu 120%. Porque eu não sei amanhã, eu sei hoje. Eu só sei hoje. O pastorzão, ele foi sepultado com honra de ministro. Mas daqui a 5 anos, quase ninguém lembra mais. Então faz o que você tem que fazer para Deus hoje, aqui. Seja leal. Próximo ponto. Caminhando para o fim. Número 7. Por que é importante falar de lealdade? Para colher a nossa plena recompensa. Vamos ler esse primeiro parágrafo. Aqueles que se beneficiam das bênçãos do sucesso são fiéis e leais. Um dia, todos nós esperamos ouvir aquelas famosas palavras: bem está, servo bom e fiel. Aqueles que permanecem com você nos tempos difíceis são diferentes daqueles que chegam quando tudo está indo bem. Anote isso aí, hein? E é por isso que eu tenho nojo de amante. Eu tenho nojo de amante.
A pessoa que alimenta a cultura de ser amante é pessoa nojenta. Por que é pessoa nojenta? Porque ela não quer problema. O amante, quem tem amante, quem vive de amante, tem desgraça na vida. Chamou desgraça, chamou maldição para a sua vida. Por quê? Porque o amante, ele só quer o lado bom da vida. Ele não quer problema, ele não quer lavar cueca suja, ele não quer cuidar de filho, não tem que fazer teste do pezinho, não tem que levar para a escola, não tem que aturar o marido todo dia, o marido não tem que aturar TPM, a amante não quer saber disso. Por isso que é o tipo de gente nojenta que precisa do amor de Deus, para virar a mente. A mesma coisa. Começa a ver contigo quem é o teu parceiro que está roendo o osso contigo. Quem rói osso contigo merece comer o filé mignon. Pega essa visão. É quem come e rói o osso com você. Seja para ser empresário, seja para ser marido e mulher, seja o teu filho, seja amigo, seja um pastor. Rói o osso. Porque tu vai comer o filé mignon, vai chegar a tua vez. Fica tranquilo. Acredita no que eu estou te falando, porque é princípio. Tá? E aí, caminhando para o fim, ele destaca, na última página, 16, ele cita um texto belíssimo, de Lucas 22, 28 e 29, parte A. Podemos ler juntos? E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino. Amém? Quantos querem essa promessa? Dá um glória a Deus. Aí você vai fazer o seguinte, para a gente fazer rápido, porque são 10 e 2, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer grupos com 3 pessoas, e vocês vão responder essas perguntas rapidinha, que eu te fiz no início da aula. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Obrigado você que está nos assistindo pela internet. Não deixe de curtir e compartilhar essa aula, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo domingo.